Entendendo a Bíblia em boa companhia, atração vital. Sim, Jesus nos atraiu com uma atração completa, uma atração que nos tira da morte e nos leva para a perfeita vida. Eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Essa atração vital custou a Jesus uma atração fatal, porque Ele deu a sua vida por nós e assim nós estamos com o preço do nosso pecado completamente pago. Vamos orar? Senhor Deus, muito obrigado pelas bênçãos que tem nos dado, pelo conhecimento da Tua Palavra, porque nós sabemos que não somos discriminados como pecadores, mas amados como filhos do Deus Altíssimo por conta do Teu sacrifício. Que nós possamos transmitir a outros o Teu Evangelho e termos a ciência de que são nossos irmãos, criaturas Suas, que precisam ser colocados no colo do Pai. Em nome de Jesus, amém. Você está diante da missão de Jesus de atrair a outras pessoas, não só você. Ele morreu não foi por um, mas por todos. O seu sacrifício, assim como por Adão entrou o pecado no mundo, também por um homem só, a morte de Jesus nos leva à salvação completa. Assim como por um anjo veio o pecado no universo, por Jesus o pecado é exterminado do universo. Pois bem, a história de hoje nos conta que Maria era encontrada por Jesus. Jesus vinha caminhando e vamos ler aqui, ele era obrigado a passar por Samaria. Samaria era um local evitado pelos judeus. Eles tinham uma implicância há séculos, porque quando o rei persa autorizou a reconstrução do templo de Jerusalém, e também já no tempo de Babilônia, esses samaritanos foram colocados ali na terra de Jerusalém. E então eles habitavam o lugar onde eram as casas dos israelitas. E ao retornar para aquele lugar, para construir novamente o templo com a autorização do rei persa, o que acontece? Esse povo começou a criar intrigas e a fazer fofocas e contratavam advogados, mensageiros, contratavam a mídia com fake news para levar ao rei notícias de que aquele povo estava se rebelando para destruírem o templo. Chegaram a pegar mesmo em armas contra o povo de Deus na reconstrução da sua cidade. Então a inimizade vinha de séculos. E quando o povo reconstruiu o templo, os samaritanos resolveram construir ainda outro templo num outro lugar para adoração, lá em Gerizim. E ao passar por Samaria, os discípulos então estavam tentando evitar, mas eram obrigados, porque Jesus estava indo de uma cidade a outra e precisavam passar por ali. Pois bem, mas Jesus viu que os discípulos não viu nas pessoas de Samaria almas sedentas. E ao parar ao poço, cansado e com sede, Jesus diz à mulher: dá-me de beber. E ela então começa a ter ali uma conversa com Jesus. Nessa conversa, Jesus é flagrado pelos discípulos, que retornaram e se espantaram de ver Jesus conversando com uma mulher, porque a mulher era tida como aquela que era a mãe do pecado, porque por Eva teria entrado o pecado no mundo. Eles não reconheciam que por Eva havia nascido a vida no mundo, tinha sido aumentada a vida no mundo, tinha sido procriada a vida no mundo, porque foi por Maria que Jesus também nasceu. Mas eles, ao contrário, entendiam a mulher como fruto do pecado, como mãe do pecado. E eram então discriminadas, a mulher não tinha nenhum valor, não era só na cultura israelita, dos judeus, isso era uma cultura geral da época. Ainda hoje as mulheres são discriminadas, mas naquela época as mulheres eram tratadas como objetos, coisas. O marido tinha o pater potestas, ele tinha o poder de vida e morte sobre a mulher e sobre os filhos, assim como tinha o poder sobre os bens. A mulher era uma coisa que poderia ser trocada facilmente por outra e era, enfim, um objeto mais voltado a servir o homem do que a ser uma sua igual, como foi o plano de Deus na criação. Porque Deus tirou da costela a mulher, mostrando a todos nós como devemos tratar as mulheres. Mas o que acontece? Ali Jesus foi surpreendido falando com uma mulher à beira de um poço ao meio-dia. Um sol escaldante, Jesus vinha caminhando por aqueles desertos de uma cidade a outra, para junto ao poço, pede a água, se refresca com água. Mas o que aquela mulher estava fazendo no poço ao meio-dia, enquanto todas as mulheres buscam água logo cedinho de manhã para abastecer a casa, no frescor do dia, em vez de caminhar ao meio-dia pelo sol?
Acontece que aquela mulher tinha 5 maridos e o marido que ela tinha agora não era o marido dela. E por isso ela tinha vergonha, porque toda a cidade comentava sobre os pecados daquela mulher. Mas ela estava ainda buscando conhecer o Evangelho. E ali ela encontra o refrigério para a sua situação de pecado. Jesus no refrigério do calor, e ela encontra a água da vida, a fonte da vida. E ali então ela consegue entabular essa conversa, e os discípulos se espantam mais ainda porque ela se tratava de uma samaritana. E Jesus estava de trela conversando com uma mulher que era inimiga do povo de Israel, um baixo nível. E ali aquela conversa se alongou e a mulher sai daquela conversa e vai dizer a todos, porque ela pergunta: em que lugar devemos adorar? Em Jerusalém, no templo que os judeus construíram, ou aqui em Gerezim? Porque me espanta que o Senhor esteja conversando comigo, uma samaritana. E então ele responde: haverá um tempo em que nem num lugar nem no outro adoraremos a Deus, porque Deus vai ser adorado por toda a humanidade. Você está adorando a Deus? Nós temos essa obrigação de estarmos constantemente adorando, louvando a Deus, para que os outros percebam que o nosso Deus é um Deus de poder que nos atende. Pois quando ficamos de murmuração pelos cantos, apenas cabisbaixos, no caminhar do sol escaldante, e não vemos o refrigério que é Jesus, então perdemos toda a bênção de ter Jesus, pois o nosso foco, o nosso alvo está lá em Gerezim, está lá em que lugar devemos adorar, mas o lugar é onde nós estamos. Ela estava diante de Jesus, ela não precisava estar nem num templo nem no outro, basta estarmos na presença de Jesus. O tempo todo ele está nos procurando, desviando dos caminhos para encontrar o pecador. Essa história está bem registrada por João, né? E era necessário passar pela província de Samaria. Por que ele tinha que fazer isso? Porque o Espírito Santo o estava dirigindo. E nós lemos lá em João capítulo 4, versos 27 a 30, essa história. Naquele momento, seus discípulos voltaram e ficaram surpresos ao encontrá-lo conversando com uma mulher. Mas ninguém perguntou: que queres saber? Ou por que estás conversando com ela? Veja, João descreve que ele teria que ter uma necessidade de conversar com aquela mulher. O que queres saber? Está perguntando alguma coisa para a mulher, pergunta para nós, né? Mas então, deixando o seu cântaro, a mulher voltou à cidade e disse ao povo: vamos ver um homem que me disse tudo o que eu tenho feito. Será que ele não é o Cristo? Então saíram da cidade e foram para onde ele estava. A cidade que a acusava, agora ela confessa: ele sabe tudo o que eu tenho feito. E o povo vai lá para ver se era ou não o Cristo. Isso me lembra os bereanos, que foram elogiados por Paulo, porque conferiam a palavra, conferiam a Escritura. Eles não se deixavam enganar, mas eram seguidores da palavra de Deus. E lá no verso 39 a 42, essa história vai terminando assim: muitos samaritanos daquela cidade creram por causa do seguinte testemunho dado pela mulher: ele me disse tudo o que eu tenho feito. Ele disse, mas não acusou. Ele sabia dos pecados, mas conversou com o pecador. Vinde e arrazoemos, diz o Senhor. É o convite de Deus para que todos nós sejamos francos na nossa conversa, de confessar os pecados, de não levar medo de levar a Jesus as nossas preocupações. Vinde e arrazoemos. E aqui ele me disse tudo o que eu tenho feito. Ele não me acusou, ele disse. Ele não gritou comigo, não me repreendeu. Ele me convidou a mudar de vida. Assim, quando aproximaram-se dele, os samaritanos insistiram em que ficasse com ele, e ele ficou 2 dias. Jesus estava apressado no seu caminho, de uma cidade a outra, curando, multiplicando pães, fazendo a vida das pessoas melhor. E ali, entre os inimigos, ele achou um lugar para ficar mais 2 dias, acolhendo as pessoas, pregando o Evangelho. E por causa de sua palavra, muitos outros creram. Então, nós temos uma situação em que disseram à mulher: agora cremos não somente por causa do que você disse, pois nós mesmos ouvimos e sabemos que este é realmente o Salvador do mundo. Através de você, as pessoas vão saber que existe um Salvador para o mundo. Através de nós, levando a mensagem com amor aos amigos, aos inimigos, a toda a humanidade, como Jesus fez, porque Jesus morreu por todos. E lá em Atos capítulo 8, verso 4, diz: os que haviam sido dispersos pregavam a palavra por onde quer que fosse,
Indo Filipe para uma cidade de Samaria, ali lhes anunciava Cristo. Veja, antes eles não queriam passar por Samaria, não queriam que Jesus conversasse com a samaritana, não queria que o evangelho fosse alcançar os inimigos. Lembra muito Jonas, que não queria pregar aos ninivitas, porque Deus se arrependeria e acabaria perdoando os seus pecados. Mas aqui a situação é outra. Os próprios apóstolos aqui estavam indo e pregando aos samaritanos, ampliando a obra começada por Jesus. E no verso 14, nós vemos que respondeu Ananias: Senhor, tenho ouvido muitas coisas a respeito desse homem e de todo o mal que ele tem feito aos teus santos em Jerusalém. Ele chegou aqui com autorização dos chefes dos sacerdotes para prender todos os que invocavam o teu nome. Veja, aqui a consequência da pregação é que o evangelho estava se ampliando cada vez mais, estava indo a lugares cada vez mais distantes. Quando você prega, você faz discípulos. A atração vital de Jesus para nós, fatal para Jesus, livra da fatalidade a homens que estão em pecados e os conduz à luz, ao sal da terra, à luz do mundo que é Jesus e que fez de nós também luzeiros nesse mundo e que faz de nós sabor para o mundo. E então as pessoas são atraídas e colocadas novamente no colo do Criador. Você é um instrumento de Deus. Não perca a oportunidade. Não discrimine pessoas, porque Jesus não discriminou. O programa Vem e Entende vai ao ar todos os dias às 9 horas. Mas antes do programa Vem e Entende, que eu convido você a sempre assistir e compartilhar, nós temos o programa 5 Minutos Vem e Entende, que é uma prévia desse programa, que vai ao ar às 8 horas. 5 minutos Vem e Entende às 8. E logo mais, com mais tranquilidade, estudamos a palavra de Deus, entendendo a Bíblia em boa companhia. Até breve. Deus abençoe a você e multiplique as bênçãos da sua vida.